Dani, se você tem amor à vida, não vai perguntar para a minha irmã sobre a carreira dela. As palavras foram altas e a Carla fez questão disso. Ela se recostou na cadeira do restaurante absurdamente caro, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, exibindo um sorriso ensaiado. Só dentes. O zumbido geral de talheres nos pratos e conversas sussurradas ao nosso redor pareceu simplesmente desaparecer. Tudo que eu conseguia ouvir era a voz dela, ecoando no espaço. Minha mãe, Helena, não a mandou ficar quieta. Apenas tomou um gole longo e deliberado de seu chardonnay. Meu pai, Roberto, se ocupou ajustando os óculos e encarando fixamente a toalha de linho branco, um mestre em fingir que estava em outro lugar. Essa era a peça bem ensaiada da nossa família. Carla era a protagonista e eu era o alívio cômico, a piada da noite. Senti o calor familiar da vergonha subindo pelo meu pescoço. Por toda a minha vida, eu engoli essas pequenas adagas. Deixei que todos acreditassem na história que escreveram para mim, que eu estava perdida, sem sucesso e apenas desperdiçando minha vida. Carla me olhava com uma pena explícita, esperando que eu baixasse o olhar. Ela esperava que eu murchasse, que desmoronasse como sempre fiz. Mas não hoje à noite. Mantive minha expressão firme, uma máscara de calma. Tomei um gole de água e encarei seu olhar diretamente. Ela não fazia ideia de que o homem sentado ao lado dela, o próprio marido dela, era uma bomba relógio prestes a explodir nosso mundinho. Antes de entrarmos na explosão, me faça um favor e clique no botão de curtir, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoraria saber. Para realmente entender por que aquele momento no restaurante foi um ponto de ruptura, você precisa entender a vida que eu vivi antes dele. Você precisa entender o silêncio sufocante em que eu existia. Minha irmã, Carla, é o centro do universo da nossa família desde que me entendo por gente. Isso não é algo novo. É uma dinâmica que foi estabelecida quando éramos crianças. Carla simplesmente tinha essa energia, sabe? Ela era a barulhenta, a que atraía todos os olhares na sala no momento em que entrava. A atmosfera inteira se curvava ao redor dela. Eu, por outro lado, era o oposto. Eu era quieta. Eu era a observadora, a estável. Em uma família como a nossa, ser quieta era o mesmo que ser invisível. Minha mãe, Helena, adorava os holofotes e vivia através da Carla para satisfazer essa necessidade. Se Carla ganhava uma medalha de primeiro lugar num projeto de artes da escola, minha mãe mandava emoldurar profissionalmente e pendurava sobre a lareira. Se eu tirava nota máxima numa prova de física do nível da faculdade, minha mãe oferecia um distraído. Ah, que bom, Lara, antes de se virar imediatamente para Carla para falar sobre seu novo corte de cabelo ou seus amigos. Aprendi muito cedo que minhas conquistas eram simplesmente diferentes, pareciam densas e desinteressantes. As conquistas de Carla, por menores que fossem, eram brilhantes e leves. Conforme fomos crescendo, o abismo entre nós só aumentou. Carla se tornou uma influenciadora em tempo integral, muito antes de esse ser um título que as pessoas levavam a sério. Ela era cirurgicamente ligada ao celular, constantemente curando sua existência, postando fotos de seus brunches, seus looks, suas viagens exóticas. Ela é inegavelmente linda e sabia exatamente como vender essa beleza. Meus pais simplesmente adoravam. Eles se gabavam para os amigos sobre o número de seguidores da Carla. Discutiam suas parcerias de marca como se ela fosse a CEO de uma corporação global. Ela nasceu para empreender, dizia meu pai, Roberto, com o peito estufado de orgulho. E enquanto isso, eu estava construindo algo real. Mas eu estava fazendo isso em completo silêncio. Para mim, sempre foi sobre como as coisas se encaixam. Eu era fascinada por processos, por descobrir os pontos fracos de um sistema e torná-lo mais forte, mais eficiente. Enquanto Carla aprendia ângulos de câmera, eu estava aprendendo a programar.
Estava aprendendo a resolver os tipos de problemas complexos que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. 3 anos atrás, dei o salto e fundei minha própria empresa, a Apex Sistemas Digitais. Não era um hobby ou um bico, que era o termo desdenhoso favorito de Carla para qualquer coisa em que eu estivesse trabalhando. Era uma empresa de consultoria de sistemas legítima. Eu a lancei do meu minúsculo apartamento com nada além de um notebook usado e uma cafeteira de tamanho industrial. Não pedi um centavo aos meus pais. Não pedi conselhos a eles. Eu apenas trabalhei. O começo foi brutal. Eu fazia turnos de 18 horas, sobrevivendo à base de miojo porque cada centavo extra voltava direto para um negócio. Eu estava em um estado constante de exaustão, mas também estava verdadeiramente feliz. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo que era inteiramente meu. Eu não era apenas a irmã mais nova da Carla. Eu era Larissa Mendes, a fundadora. No segundo ano, a Apex Sistemas Digitais explodiu. Contratei meus primeiros 5 funcionários em tempo integral. Saímos do meu apartamento para um escritório de verdade no centro, um espaço elegante com paredes de vidro e vista para a Moacerra do Curral. Começamos a fechar grandes contratos com empresas locais estabelecidas. Minha conta bancária pessoal começou a aparecer um número de telefone. Comprei um bom apartamento, nada extravagante, porque nunca senti a necessidade de ser chamativa. Mas aqui está o ponto crucial, a parte verdadeiramente triste de tudo isso. Minha família não sabia absolutamente nada sobre isso. Para eles, eu trabalhava com computadores. Essa era toda essa extensão de seu conhecimento e interesse. Nunca vou esquecer um jantar de domingo, talvez 6 meses depois de eu ter fechado nosso maior cliente até então, um contrato de quase 4 milhões de reais. Eu estava explodindo. Estava tão orgulhosa que queria gritar. Eu só queria, por uma vez, ver meu pai me olhar com o mesmo orgulho que ele tinha por Carla. Sentei-me àquela mesa de jantar, apenas esperando por uma brecha na conversa. Então, Carla, disse minha mãe, passando manteiga num pedaço de pão, nos conte tudo sobre aquela viagem para a Tailândia. O hotel realmente patrocinou tudo? E lá foi ela. Carla começou um monólogo de 20 minutos sobre a iluminação perfeita em seu bangalô e o suprimento infinito de coquetéis gratuitos. Meus pais estavam completamente hipnotizados, pendurados em cada palavra. Fizeram perguntas, riram nos momentos certos. Quando ela finalmente parou para tomar um gole de vinho, vi minha chance. Na verdade, eu também tive uma semana ótima, eu disse. Minha voz soou tão pequena naquela sala. Acabei de fechar um novo contrato gigantesco para a minha empresa. Meu pai olhou para mim, piscando, como se tivesse acabado de se lembrar que eu estava ali. Ah, que ótimo, querida. É para aquela sua coisa de computador? Sim, eu disse, minhas esperanças crescendo. É uma empresa de consultoria. Ajudamos empresas a otimizar seus... Isso me lembra? Carla interrompeu, batendo a mão na mesa com entusiasmo. Preciso otimizar minha agenda de postagens. Pai, você acha que domingo à noite é melhor para o engajamento? Ou devo manter as manhãs de segunda-feira? E assim, eu desapareci. Meu pai voltou toda a sua atenção para Carla. Bem, nas manhãs de segunda, as pessoas estão no trânsito, então talvez... Eu apenas fiquei ali, olhando para o meu prato de carne de panela esfriando. O contrato de 4 milhões de reais, do qual eu tanto me orgulhava, simplesmente se dissolveu na minha garganta. Isso aconteceu de novo e de novo. Eventualmente, eu simplesmente desisti. Percebi que eles não queriam ouvir. Eles tinham uma versão bem embalada de mim em suas mentes. Lara, a quieta. Lara, a que estava com dificuldades. Lara, a personagem de fundo. Se eu lhes dissesse que estava realmente tendo sucesso, isso quebraria sua narrativa arrumadinha. Seria confuso. Ou pior, eles pensariam que eu estava mentindo ou exagerando. Então, deixei que acreditassem no que quisessem. Deixei que pensassem que eu mal conseguia me virar. Uma freelancer pegando bicos aqui e ali.
Era uma dor constante e surda no peito, mas era mais fácil do que lutar por uma migalha de atenção que eles não tinham interesse em me dar. A única pessoa que já me olhou com um pingo de curiosidade genuína foi o Dani. Daniel Almeida era o marido da Carla. Ele era um cara genuinamente bom, um engenheiro, inteligentíssimo, lógico e gentil. Eu nunca consegui entender como ele acabou com alguém tão egocêntrica quanto minha irmã, mas acho que os opostos realmente se atraem. Ou talvez ele apenas gostasse de se sentir necessário. E Carla precisava de muita coisa. Dani era o único que me fazia perguntas de verdade nos encontros de família. Enquanto meus pais e Carla tagarelavam sobre dramas de redes sociais ou fofocas da vizinhança, Dani me perguntava sobre tendências na indústria de tecnologia. Ele perguntava sobre softwares específicos. Você parece saber muito sobre infraestrutura de back-end, Lara. Ele me disse uma vez num churrasco de família, segurando uma cerveja. Mais do que se esperaria de uma freelancer. Eu apenas sorri e dei uma resposta vaga. Eu leio muito. Eu também não contei a verdade para ele. Não queria balançar o barco. Se eu contasse para o Dani, ele contaria para a Carla. E a Carla, de alguma forma, faria tudo ser sobre ela. Ela ficaria com ciúmes ou me acusaria de tentar roubar seu brilho. Eu só queria paz. Queria manter meus dois mundos separados por um muro. Mas segredos têm um jeito de vazar pelas rachaduras, especialmente quando seus dois mundos estão em rota de colisão. 2 semanas atrás, minha diretora de RH, uma mulher perspicaz chamada Mariana, entrou no meu escritório. Lara, disse ela, encontramos o candidato perfeito para a vaga de líder de projetos sênior. O currículo dele é incrível. Ele estava numa empresa de ponta em São Paulo, mas quer se mudar para Belo Horizonte por motivos familiares. Ótimo, eu disse sem nem tirar os olhos do código no meu monitor. Qual o nome dele? Daniel Almeida. Eu congelei. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Daniel Almeida? Repeti. Minha voz mal um sussurro. Sim, você o conhece? Eu me recostei na cadeira, meu coração começando a martelar contra minhas costelas. Ele é meu cunhado. Os olhos de Mariana se arregalaram. Ah, isso é um conflito? Devemos descartá-lo? Eu pensei a respeito. Pensei em como o Dani era inteligente. Pensei em como ele era a única pessoa em toda a minha família que me tratava como igual. Pensei em como ele parecia exausto ultimamente, odiando seu trabalho em São Paulo e pegando voos de ida e volta para ver a Carla. Não, eu disse, minha voz firme. Se ele é o melhor candidato, contrate-o. Mas Mariana? Sim? Não diga a ele que sou a dona da empresa. Ainda não. Apenas diga que ele foi contratado pela Apex Sistemas Digitais. Deixe a papelada oficial seguir o trâmite. Quero que ele aceite este emprego porque acredita na empresa, não por minha causa. Entendido, disse ela, assentindo. Então, Dani foi contratado. Ele começou na segunda-feira passada. Passou a semana inteira na Apex, passando pela integração, conhecendo suas novas equipes, se instalando em seu novo escritório. Eu fiquei escondida no meu escritório no último andar. Evitei as áreas comuns. Desviei dos corredores onde poderia cruzar com ele. Queria esperar o momento certo. Pensei em contar a ele, eventualmente, talvez levá-lo para um almoço particular. Eu não planejei que acontecesse assim. Certamente não planejei o jantar de sexta à noite. Mas, olhando para trás, talvez tivesse que acontecer dessa maneira. Talvez eu precisasse daquela humilhação pública, tão crua, para que a verdade, quando finalmente viesse à tona, parecesse uma arma. Eu era a irmã sombra, a que eles sempre esqueciam, a que eles sempre subestimavam. Mas as sombras podem se tornar incrivelmente longas quando a luz finalmente as atinge do ângulo certo. Naquela noite, no restaurante, a luz estava prestes a mudar drasticamente. A sexta-feira chegou com uma garoa fria, o que era bem típico de Belo Horizonte no outono. O restaurante que minha mãe escolheu se chamava O Talher de Prata.
Era um daqueles lugares com um menu encadernado em couro, que convenientemente esquecia de listar os preços, e a iluminação era tão artisticamente fraca que você praticamente precisava de uma lanterna para ver seu prato. Era pretensioso, caro demais e exatamente o tipo de lugar que Carla adorava. Cheguei 5 minutos adiantada e fiquei sentada no meu carro por um momento, meus nós dos dedos brancos enquanto eu segurava o volante. Eu temia esses jantares, odiava toda a performance. Deveríamos agir como uma família feliz e solidária, mas sempre parecia mais como entrar em uma emboscada. Respirei fundo e trêmula. Olhei minha maquiagem no retrovisor e disse a mim mesma para apenas sobreviver. 2 horas. Eu só precisava passar por 2 horas. Quando entrei, eles já estavam na mesa. Carla, naturalmente, comandava a atenção no centro, usando um vestido escarlate que era um pouco demais para o ambiente contido do restaurante. Mas ela o usava com sua confiança inabalável de sempre. Minha mãe sentava-se à sua esquerda, meu pai em frente a ela. Dani estava sentado ao lado de Carla e parecia exausto. Finalmente, disse Carla quando me aproximei, sem se dar ao trabalho de dizer olá. Ela apenas bateu no relógio. Estávamos prestes a pedir as bebidas sem você. Estou na hora, eu disse em voz baixa, deslizando para a cadeira vazia em frente a Dani. A reserva era para as 7. São 7 horas. Bem, estamos aqui há 10 minutos, disse minha mãe, alisando delicadamente o guardanapo. Você sabe como seu pai fica ansioso para fazer o pedido. Oi, Lara, disse Dani, oferecendo-me um sorriso pequeno e genuíno. Era o único calor real em toda a mesa. Oi, Dani, como foi sua semana? Perguntei, sabendo muito bem como foi a semana dele. Eu sabia que ele havia concluído todo o módulo de integração. Eu sabia que ele estava profundamente impressionado com a arquitetura de software da Apex porque eu li seus relatórios de avaliação inicial. Mas eu interpretei meu papel. Foi interessante, disse Dani, e um olhar estranho passou por seu rosto. Ele olhou para mim por uma fração de segundo e depois desviou o olhar rapidamente. Comecei em um novo emprego. Foi uma correria. Ah, o novo emprego! Minha mãe bateu palmas. Estamos tão orgulhosos de você, Dani. Finalmente trabalhando para uma empresa local. Chega daquela viagem horrível. Sim, Carla interveio, colocando a mão no braço de Dani. Era um gesto que parecia mais possessivo do que afetuoso. É muito melhor para nós. Preciso mais dele por perto para ajudar com as minhas sessões de vídeo. A iluminação está ficando tão complicada agora que o outono chegou. Dani não respondeu. Ele apenas pegou a carta de vinhos e a estudou atentamente. O garçom, um jovem de camisa branca engomada, veio anotar nossos pedidos de bebida. Carla, é claro, pediu uma garrafa de champanhe obscenamente cara, insistindo que tínhamos que celebrar o novo capítulo de Dani, embora ela não tivesse perguntado a ele uma única coisa sobre o que ele realmente fazia lá. Assim que o champanhe foi servido, o interrogatório começou. Mas não era para todos. Era só para mim. Então, Lara, começou Carla, girando sua taça. Sua voz estava alta o suficiente para que as mesas vizinhas pudessem ouvir. Como estão as coisas no seu mundinho? Tomei um gole de água. As coisas estão boas. Ocupada. Ocupada fazendo o quê? Ela insistiu, um sorriso zombeteiro brincando em seus lábios. Ainda consertando notebooks velhos para seus vizinhos? Ou você já se formou em consertar impressoras? Meu pai soltou uma pequena risada. Ora, Carla, não seja implicante. Trabalho é trabalho. Não estou implicando, disse Carla com os olhos arregalados de falsa inocência. Eu me preocupo com ela. Quer dizer, olhe para todos nós. Dani tem essa nova carreira incrível. Estou prestes a atingir 75 mil seguidores na próxima semana. E a Lara está... Bem, ela está meio que boiando. Senti o calor subir em minhas bochechas. Não era raiva, ainda não. Era aquela vergonha profunda e primitiva.
Mesmo sabendo a verdade, ouvi-la me pintar como uma fracassada, um caso de caridade, ainda doía. Despertava aquela garotinha dentro de mim que só queria que sua irmã mais velha fosse gentil. Não estou boiando, eu disse, minha voz firme, mas minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Eu tenho uma carreira. Uma carreira? Carla riu, um som agudo e quebradiço. Querida, bico não é carreira. É o que você faz entre carreiras de verdade. Carla, disse Dani, sua voz um aviso baixo. O quê? Carla olhou para ele, irritada. Estou apenas sendo honesta. Alguém tem que ser. Mamãe e papai são gentis demais para dizer, mas todos nós estamos pensando. A Lara tem 31 anos. Ela dirige um sedã de 5 anos. Ela mora naquele apartamento que, vamos ser sinceros, é um pouco decadente. Nós só queremos que ela melhore. Minha mãe suspirou, um som longo e dramático. Nós só queremos que você se estabilize, Lara. Como sua irmã. Eu estou estabilizada, eu disse, tentando evitar que o desespero transparecesse em minha voz. Eu pago todas as minhas próprias contas. Tenho minha própria vida. Mas é uma vida? Perguntou Carla, inclinando-se para a frente. Ou é apenas existir? Sabe, eu provavelmente poderia conseguir um emprego para você como minha assistente. O pagamento não seria ótimo, mas você viajaria. Poderia carregar minhas malas e fazer vídeos de bastidores. A mesa ficou em silêncio total. O insulto ficou pairando no ar, denso e sufocante. Ela queria que eu fosse sua garota de recados. Olhei para meu pai. Ele estava absorto no menu, recusando-se a fazer contato visual. Ele estava permitindo que acontecesse. Ele sempre permitia. Olhei para minha mãe. Ela olhava para Carla com pura adoração, como se achasse que sua filha estava fazendo uma oferta magnânima. Eu não quero ser sua assistente, Carla, eu disse. Como quiser, Carla recostou-se, exibindo aquele sorriso ensaiado novamente. Ela olhou ao redor da sala, certificando-se de que ainda tinha uma plateia. Dani, se você tem amor à vida, não vai perguntar para a minha irmã sobre a carreira dela. Ela ainda está tentando se encontrar na vida. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Ainda tentando se encontrar na vida. O garçom tinha acabado de voltar com nossas entradas. Uma travessa de ostras e algumas brusquetas. Ele parou no meio do caminho, sentindo a tensão sufocante. Ele olhou de mim para Carla, o constrangimento irradiando dele. Minha mãe tomou outro gole de vinho. Meu pai ajustou os óculos. Senti um nó se formar na garganta. Eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria virar a mesa inteira e sair, mas não o fiz. Passei anos me treinando para ser uma pedra, para absorver a escuridão, para que todos os outros pudessem ter sua luz. Mas então, algo no ar da mesa mudou. Dani pigarreou. Foi um som alto e deliberado. A tensão zumbia como um fio de alta voltagem. Ele colocou seu menu decorativamente sobre a mesa com um baque surdo. Na verdade, disse Dani, e sua voz era cristalina, cortando o ruído ambiente do restaurante. Acho que esta conversa está prestes a ficar muito interessante. Carla riu, mas foi um som nervoso e incerto desta vez. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Ela olhou para Dani, esperando que ele se juntasse, que a apoiasse no esporte familiar de implicar com a Lara. Interessante? Ela perguntou. O que você quer dizer? Dani virou seu corpo fisicamente. Ele se inclinou para longe de Carla e olhou diretamente para mim. Seus olhos pediam desculpas, mas também estavam cheios de um estranho e recém-descoberto respeito. Ele não estava mais me olhando como sua cunhada, ele estava me olhando como um subordinado. Quero dizer, disse Dani, sua voz baixa e firme, que você não tem a menor ideia do que está falando, Carla. Meu coração parou. Olhei para Dani e fiz um aceno de cabeça minúsculo, quase imperceptível. Agora não. Eu implorei silenciosamente. Ou talvez... Sim, agora. O sorriso de Carla desapareceu. Com licença? Você me ouviu, disse Dani. Ele estava ficando com raiva. Eu nunca, jamais o vira com raiva assim.
Você está sentada aqui, zombando da Lara, zombando do trabalho dela, zombando da vida dela. E você parece uma completa e total idiota fazendo isso. Dani! Minha mãe ofegou. Não se atreva a falar com sua esposa dessa maneira. Vou falar com ela com a verdade, Dani retrucou, porque está bem claro que ninguém mais nesta família se importa com a verdade. Ele voltou seu olhar para Carla. O restaurante inteiro pareceu ficar em silêncio. O casal na mesa ao lado parou de comer. O garçom deu um passo nervoso para trás, segurando sua bandeja. Talvez, disse Dani, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Talvez eu devesse apenas contar para a sua família quem assinou meu contra-cheque esta manhã. Garfos caíram. Minha mãe piscou, totalmente confusa. Meu pai congelou, o garfo a meio caminho da boca. Carla apenas franziu a testa. Ela olhou de Dani para mim e depois de volta para Dani. Ela não conseguia ligar os pontos. A própria ideia era tão estranha para ela que seu cérebro se recusou a processá-la. O quê? Ela perguntou com a voz fraca. Do que você está falando? A Apex te paga. A empresa se chama Apex Digital. Ela disse o nome, Apex, e então, muito lentamente, toda a cor sumiu de seu rosto. Dani gesticulou em minha direção, com a mão aberta, como se me apresentasse à mesa. Sim, disse Dani. Apex, como em Larissa Mendes. Sua irmã é a dona da empresa que acabou de me contratar, Carla. Ela é a fundadora. Ela é a CEO. Ela é a pessoa para quem eu me reporto agora. Ela é a minha chefe. O silêncio que se seguiu pareceu sagrado. Era pesado, absoluto. Era o som de um mundo se estilhaçando e se reorganizando em tempo real. Eu apenas fiquei ali, perfeitamente imóvel. Tomei outro longo gole de água. O líquido frio acalmou o fogo em meu peito. Olhei para Carla. Sua boca estava ligeiramente aberta. Seus olhos estavam arregalados, me encarando como se eu tivesse acabado de brotar uma segunda cabeça. Eu não sorri, eu não me vangloriei, eu apenas esperei, porque o jogo havia acabado. E pela primeira vez na minha vida, eu tinha vencido. O silêncio após o anúncio de Dani não era apenas silêncio, era um vácuo. Sugou todo o ar do nosso cantinho no restaurante. Olhei para os rostos das pessoas que deveriam ser minha família, e eles pareciam estranhos, como pessoas que tropeçaram no filme errado e estavam tentando desesperadamente juntar as peças do enredo. Minha mãe foi a primeira a reagir. Ela piscou várias vezes, a mão tremulando em direção ao colar de pérolas em seu pescoço. Eu não entendo, Daniel. O que você está dizendo? É português, Helena, disse Dani, com a voz seca. Ele pegou sua taça de vinho, mas não bebeu, apenas a segurou como uma âncora. A Lara é a dona da Apex Sistemas Digitais. Ela a construiu do zero. Ela a administra. Ela é a pessoa a quem eu me reporto. Apex Digital, repetiu meu pai. Ele tirou os óculos e começou a poli-los furiosamente com o guardanapo, um hábito nervoso que ele tinha sempre que estava completamente sobrecarregado. Mas eu pensei que fosse apenas uma coincidência. O nome, quero dizer. Mendes é um nome comum. Não é uma coincidência, pai, eu disse. Minha voz era suave, mas naquele silêncio ensurdecedor ecoou como um tiro. É o meu nome, é a minha empresa. Carla soltou uma risada. Foi um som horrível, agudo e irregular, completamente desprovido de qualquer humor real. Ela olhou ao redor da mesa, seus olhos dardejando entre mim e Dani, desesperada para que alguém a deixasse a par da piada. Ok, isso é muito engraçado, disse ela, pegando seu champanhe. Sua mão tremia tanto que ela derrubou a taça, derramando um pouco da bebida na toalha de mesa branca. Ela ignorou. Vocês realmente me pegaram. Lara, uma CEO? Fala sério. Ela me olhou com aquela velha e familiar mistura de pena e condescendência. A Lara mal consegue se lembrar de trazer a farofa para o almoço de domingo. Eu não esqueci, eu disse calmamente. Você me disse que ia trazer. Tanto faz. Carla acenou com a mão com desdém. O ponto é, isso é absurdo.
Dani, pare de implicar com ela. É cruel. Dani se virou para ela, sua voz baixa e intensa, e Carla recuou fisicamente. Eu não estou implicando, Carla. Estou falando muito sério. Passei os últimos 5 dias na integração. Assinei meu contrato de trabalho na terça-feira. Você tem alguma ideia de qual assinatura está no final desse contrato? Carla apenas o encarou, com a boca aberta. Está escrito Larissa Mendes, presidente e fundadora, disse Dani. Eu vi o escritório dela. É a suíte de canto no último andar, aquela com a vista panorâmica da serra. Aquela que você disse que gostaria de ter para suas sessões de fotos. A cor que havia sumido do rosto de Carla não voltou. Em vez disso, ela ficou com um tom pálido e doentio de cinza. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim, pela primeira vez no que pareceu uma década. Ela não estava mais vendo sua irmãzinha em dificuldades. Estava vendo algo estranho, algo que não reconhecia. Ela estava vendo uma ameaça. Mas Carla gaguejou, sua voz falhando. Mas ela dirige um sedã, um Honda. Porque ela é inteligente com o dinheiro dela, disse Dani enfaticamente. Ao contrário de algumas pessoas. E ela mora naquele apartamento, argumentou Carla, sua voz subindo de tom. Ela estava se agarrando a palhas, tentando desesperadamente reconstruir o mundo onde ela era a rainha e eu era o bobo da corte. Pessoas ricas não moram em apartamentos como aquele. Eu gosto do meu apartamento, eu disse. Está quitado. Eu não tenho financiamento. Quitado? Minha mãe sussurrou as palavras como se fossem uma língua estrangeira. O garçom, que estava congelado no lugar, finalmente decidiu se mover. Ele se aproximou nervosamente e colocou o resto das entradas na mesa, sua mão tremendo tanto que as ostras chacoalharam no prato. Gostariam de... mais alguma coisa? Ele guinchou. Não, disse meu pai bruscamente. Nos dê 1 minuto. O pobre garoto se apressou para longe. Eu fiquei ali, sentindo uma estranha leveza no peito. Por anos eu carreguei o peso esmagador do julgamento deles, o fardo de ser a decepção da família. Eu deixei que eles empilhassem suas inseguranças nas minhas costas. E agora, Dani tinha acabado de pegar aquele peso e jogado de volta para eles. E eu observei enquanto eles se curvavam sob ele. Então, eu disse, quebrando o silêncio enquanto pegava um pedaço de bruschetta. Como eu estava dizendo antes de ser tão rudemente interrompida, o trabalho tem sido muito intenso. Estamos expandindo para soluções de segurança em nuvem no próximo trimestre. Vai ser um empreendimento gigantesco, mas as margens de lucro são incríveis. Dei uma mordida e mastiguei devagar, deliberadamente. Meu pai estava apenas me encarando, parecendo que estava tentando resolver um problema de física quântica em sua cabeça. Você tem... funcionários? Funcionários de verdade. 42 funcionários em tempo integral, eu disse, e cerca de 15 prestadores de serviço. 42, meu pai suspirou. Isso é um negócio de verdade. Sim, pai, eu disse. É, e você contratou o Dani? Perguntou minha mãe, olhando para ele como se ele tivesse cometido uma traição. Você sabia disso a semana toda e não nos contou? Eu descobri na segunda-feira, disse Dani, e eu queria contar, mas então eu vi como vocês a tratam. Vi como falaram com ela no segundo em que entramos aqui hoje à noite. E eu percebi... Vocês não merecem saber. Vocês não perguntam. Vocês apenas assumem. Nós perguntamos, protestou Carla fracamente. Nós perguntamos como ela está o tempo todo. Vocês perguntam para poder desviar a conversa de volta para vocês mesmos, corrigiu Dani. Há uma diferença. Carla desabou na cadeira, a luta se esvaindo dela. A nova realidade estava se assentando como cimento fresco, endurecendo ao redor de seus pés. Ela olhou para seu vestido caro, depois para minha blusa simples. Olhou para seu champanhe chique, depois para meu copo de água. Ela estava percebendo, em tempo real, que toda a hierarquia sobre a qual construiu sua identidade era uma ficção completa. Preciso de uma bebida, Carla murmurou. Ela esvaziou sua taça de um gole e serviu outra, a mão tremendo tanto que o gargalo da garrafa bateu na borda.
Eu a observei, mas não me senti mais triunfante. Apenas senti clareza. Esta era minha família. Estas eram as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. E elas estavam devastadas. Não porque eu fui magoada, mas porque eu era bem-sucedida. Meu sucesso era um espelho, e eles odiavam o reflexo que viam. O resto do jantar foi uma aula magistral de constrangimento excruciante. A comida no Talher de Prata deveria ser 5 estrelas, mas naquela noite tudo tinha gosto de cinzas. Minha mãe foi a que não conseguiu deixar para lá. Ela continuou puxando o fio, tentando desvendar toda a história, na esperança de encontrar algum detalhe que fizesse seu mundo fazer sentido novamente. Mas Lara, disse ela, inclinando-se para si na frente e ignorando seu risoto intocado. Como? Quero dizer, como você sequer começou, você nunca pediu dinheiro. Você nunca pediu conselhos de negócios ao seu pai. Eu não precisei de dinheiro, eu disse. Eu economizei. Tive 3 empregos durante meus 20 e poucos anos, o que vocês todos achavam que era apenas eu, patinando na vida. Investi cada centavo nos custos iniciais. E quanto aos conselhos, olhei para meu pai. Ele era um gerente de concessionária de carros aposentado, um bom homem, à sua maneira, mas ele achava que a internet era uma moda passageira até por volta de 2012. Eu descobri sozinha, eu disse simplesmente. Li livros, fiz cursos online, aprendi fazendo. Mas por que você não nos contou? Perguntou meu pai, e agora havia uma nota de mágoa em sua voz. Nós somos seus pais. Teríamos ficado orgulhosos. Eu larguei meu garfo e o encarei nos olhos. Teriam mesmo? Perguntei. Claro, ele insistiu. Nós celebramos o sucesso da Carla o tempo todo. Exatamente, eu disse. Vocês celebram a Carla, porque o sucesso da Carla é barulhento e chamativo. É o tipo de sucesso que vocês entendem. Parece bom. Meu sucesso é chato para vocês. São planilhas e manutenção de servidores e protocolos de RH. Toda vez que eu tentei falar sobre isso, seus olhos vidraram e vocês mudaram de assunto. Nós não fizemos isso, minha mãe bufou. Mãe, eu disse, minha voz gentil, mas firme. No último almoço de família, tentei te contar que tinha acabado de alugar nosso novo espaço de escritório. Você me interrompeu para perguntar a Carla se a bota nova dela era de camurça de verdade ou sintética. Minha mãe abriu a boca para argumentar, depois a fechou. Ela olhou para o prato, um rubor subindo por seu pescoço. Ela se lembrou. Eu simplesmente não achei que importava, eu disse, repetindo o mantra que fui escudo por anos. Pensei que se vocês não se importassem com as pequenas vitórias, não se importariam com as grandes, a menos que eu fizesse uma cena enorme, e eu nunca gostei de fazer cenas. Olhei para Carla. Ela estava olhando para o celular, rolando o feed, seu mecanismo de defesa usual. Se ela não estivesse mentalmente presente, não poderia ser humilhada. Então, disse Carla, sem levantar o olhar, sua voz frágil. Quanto você paga ao Dani? Espero que seja um salário competitivo. Nós temos contas. Carla, meu pai repreendeu. Isso é completamente inapropriado. Não, é uma pergunta justa, disse Dani, parecendo divertido agora. Ela me paga 20% a mais que meu último emprego em São Paulo e o pacote de benefícios é muito melhor. Plano odontológico completo, oftalmológico completo e opções de ações. Opções de ações? A cabeça de Carla se ergueu do celular. A empresa tem ações? É uma empresa de capital fechado, expliquei. Mas temos um programa de participação nos lucros para funcionários de nível sênior. Se algum dia abrirmos o capital ou formos adquiridos, o Dani tem grandes chances de se dar muito bem. Os olhos de Carla fizeram aquele cálculo novamente. Eu podia praticamente ver as engrenagens girando. Ela estava tentando descobrir se isso a tornava rica por associação. Estava tentando descobrir se poderia apostar sobre isso. Meu marido, o poderoso executivo de tecnologia. Bem, disse Carla, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Isso é ótimo. Sério. Fico feliz por você, Dani.
E pela Lara? Dani insistiu. Você fica feliz por ela? Carla olhou para mim. Havia uma guerra acontecendo por trás de seus olhos. O ciúme lutava com o pragmatismo. Ela sabia, em algum nível, que não podia mais me tratar como lixo. Não se eu era quem assinava os cheques de seu marido. Mas ela odiava abrir mão da vantagem. Claro, disse ela, com a voz vazia. Estou surpresa, só isso. Você tem que admitir, Lara, você é incrivelmente reservada. Não pode nos culpar por não saber quando você esconde sua vida inteira de nós. Eu não escondi, eu disse. Eu apenas parei de acenar com os braços, implorando por atenção. A conta chegou. O garçom colocou a pasta de couro preta no centro da mesa. Normalmente, isso era uma pequena dança. Meu pai a pegaria. Carla faria um gesto falso para pagar, sabendo que o pai nunca a deixaria. Eu ofereceria para dividir, e todos diriam, não, Lara, guarde seu dinheiro. Você precisa. Hoje à noite a pasta ficou ali. Meu pai estendeu a mão para pegá-la, mas sua mão estava lenta, hesitante. Toda a dinâmica havia mudado tão violentamente que ele não sabia mais qual era o seu papel. Eu estendi a mão e peguei a pasta. Deixa que eu pago, eu disse. Não, Lara, disse minha mãe no piloto automático. É muito caro. Deixe seu pai... Abri a pasta. A conta era pouco menos de R$ 2.500. Tirei meu cartão de crédito corporativo, um pesado cartão de metal preto que tinha um peso satisfatório. Coloquei-o na pasta e entreguei ao garçom que pairava por perto. Coloque na conta da empresa, eu disse a ele. Então, olhei diretamente para Carla. Pesquisa de mercado. Já que passamos tanto tempo da noite discutindo minha carreira, é dedutível do imposto de renda. Carla se encolheu. Foi um golpe baixo, admito. Mas depois de 31 anos sendo a irmã mais nova, a Sombra, o caso de caridade, foi incrivelmente bom pagar o jantar deles com o dinheiro que eu ganhei enquanto eles estavam ocupados me menosprezando. Obrigado, Lara, disse Dani, erguendo sua taça para mim. Sim, meu pai murmurou. Obrigado, querida. Minha mãe não disse nada. Estava ocupada demais encarando o cartão preto na mão do garçom. Quando saímos do restaurante, a chuva havia parado. O ar estava fresco e limpo. O manobrista trouxe o carro de Carla, um SUV de luxo alugado cujas parcelas eles estavam lutando para pagar. Então ele trouxe o meu carro, meu confiável sedã de 5 anos. Carla olhou para o meu carro. Normalmente, ela faria uma piada sobre ele. Ainda dirigindo essa lata velha? Hoje à noite, ela apenas o olhou com uma nova suspeita, como se o próprio carro fizesse parte da mentira. Dirija com cuidado, eu disse. Até segunda, chefe, disse Dani, me dando uma piscadela rápida. Entrei no meu carro e fechei a porta, isolando o barulho da cidade. Segurei o volante e respirei fundo e longamente. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas da enorme descarga de adrenalina. Acabou. O segredo foi revelado. A irmã Sombra se foi. Dei a partida e entrei no trânsito. Não liguei o rádio. Apenas dirigi, ouvindo um pato, o zumbido dos pneus no asfalto molhado. Senti uma pontada de solidão, sim. Mas pela primeira vez na vida, não me senti pequena. Eu pensei que a parte difícil tinha acabado. Pensei que a grande revelação era o clímax da história. Eu estava tão errada. A revelação foi apenas o incidente inicial. O verdadeiro drama estava apenas começando. Porque agora que eles sabiam que eu tinha algo, todos iriam querer um pedaço. Eu estava em apenas uns 5 quarteirões do restaurante quando meu telefone tocou. O nome piscou no painel do meu carro. Carla. Meu estômago se contraiu instantaneamente. Era um reflexo condicionado, uma resposta física que eu tive por 2 décadas. Uma ligação da Carla sempre significava uma de 2 coisas. Ela precisava de algo ou estava furiosa com algo. Não existia uma ligação só para saber como você está da minha irmã. Considere deixar ir para a caixa postal. Eu poderia simplesmente continuar dirigindo, ir para casa, tomar um banho escaldante e lavar a noite inteira de mim.
Mas eu sabia que se ignorasse, ela ligaria para a mamãe. Então a mamãe me ligaria. Então o papai mandaria uma mensagem preocupada. Se transformaria em uma guerra em múltiplas frentes. Pressionei o botão no meu volante. Alô? Eu disse, minha voz intencionalmente calma, sabendo que isso a enfureceria. Você fez isso de propósito, Carla sibilou. Sem olá. Sem você estar dirigindo? Apenas uma acusação direta. Fiz o que de propósito, Carla? Perguntei, mantendo os olhos na estrada escorregadia. Você armou para mim? Sua voz era estridente, vibrando desagradavelmente pelos alto-falantes do carro. Você ficou sentada a noite toda, me deixando falar, me deixando. Você me fez parecer uma completa idiota. Você e o Dani planejaram isso, eu sei que sim. Você queria me humilhar na frente da mamãe e do papai. Liguei a seta para virar à esquerda. O tic-tac, rítmico da seta, era um som que me ancorava. Eu não planejei nada, Carla, eu disse. O Dani conseguiu um emprego. Eu dei um emprego a ele. Você foi quem decidiu transformar um jantar de família em um linchamento público da minha vida inteira. Encostei o carro no meio-fio. Eu não conseguia dirigir e ter essa conversa ao mesmo tempo. Coloquei o carro em ponto morto e inclinei a cabeça para trás no encosto. Eu esperei. Eu disse lentamente, porque eu esperava que você parasse por conta própria. Parar o quê? Parar de me menosprezar. Parar de me tratar como se eu tivesse 5 anos. Parar de agir como se a sua vida fosse a única que tem algum valor. Respirei fundo. Eu te dei 3 chances hoje à noite, Carla. 3 vezes separadas, eu tentei mudar de assunto. 3 vezes eu disse que estava ocupada com o trabalho. Você não ouviu. Você nunca ouve. Ah, então agora você é a vítima? Carla soltou uma risada, mas foi um som úmido e engasgado, como se estivesse chorando. Você me envergonhou, Lara. Você me fez parecer estúpida na frente do meu próprio marido, na frente dos nossos pais. Você tem alguma ideia de como isso é? Sim, eu disse, minha voz quieta, mas firme. Eu tenho, porque você fez isso comigo, consistentemente por toda a minha vida. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Eu nunca, jamais, tinha respondido a ela assim. Eu nunca tinha segurado um espelho para o comportamento dela. Carla gaguejou. Isso é diferente. Eu estava apenas tentando te motivar. Eu te pressiono porque quero que você seja melhor. Não, eu disse, minha voz inabalável. Você me empurra para baixo porque isso te faz sentir mais alta. Mas eu não sou mais baixa, Carla. Eu tenho uma empresa de sucesso. Tenho funcionários que dependem de mim e me respeitam. Tenho uma vida que é plena e real. E cansei de me desculpar por isso. Você se acha melhor do que eu agora, não é? Ela acusou. Só porque você tem um pouco de dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro, eu disse. É sobre respeito. Você exigiu respeito hoje à noite porque tem um certo número de seguidores. O Dani me deu respeito por causa do meu trabalho. Vê a diferença? Você me envergonhou, ela repetiu com a voz embargada. Era a única carta que lhe restava. Ela estava tentando me culpar para me colocar de volta na minha caixa. Olhei pela janela para a chuva, que havia recomeçado, borrando luzes da rua em rastros suaves e nebulosos. Senti uma tristeza profunda e profunda, mas nenhum pingo de culpa. Não, Carla, eu disse. Você se envergonhou. Preparei-me para a explosão, para os gritos, mas não veio. Ela apenas respirou, ofegante e pesada, no telefone. Você zombou de algo que nunca se deu ao trabalho de entender. Continuei, calmamente. Você presumiu que eu não era nada porque era quieta. Esse foi o seu erro, não o meu. Vou desligar, ela disse abruptamente. Ok, eu disse. Boa noite. A linha ficou muda. Fiquei sentada no meu carro escuro e silencioso por um longo tempo. Meu coração estava batendo forte, mas minhas mãos estavam firmes. Repassei a conversa em minha mente. Eu disse tudo o que precisava ser dito. Não gritei. Não recorri a xingamentos. Simplesmente afirmei fatos. Por anos eu tive pavor deste exato momento, pavor da ira de Carla.
Pensei que se algum dia eu realmente a enfrentasse, meu mundo implodiria. Pensei que minha família me expulsaria. Mas o mundo ainda estava girando, a chuva ainda estava caindo, meu carro ainda estava funcionando. Coloquei o carro em marcha e fui para casa, para o meu apartamento silencioso, pacífico e quitado. Não dormi bem naquela noite. Continuei acordando, verificando meu telefone, esperando uma enxurrada de mensagens de texto raivosas dos meus pais. Esperei que meu pai me dissesse que eu estava sendo muito dura com minha irmã. Esperei que minha mãe exigisse que eu resolvesse isso. Mas meu telefone permaneceu escuro. O sábado veio e se foi em silêncio. O domingo veio e se foi em silêncio. Foi o silêncio mais alto que já experimentei. Significava que eles estavam conversando, um com o outro, mas não comigo. Eles estavam fechando o círculo, tentando descobrir como reescrever a narrativa da família. Passei o fim de semana trabalhando. Revisei as finanças trimestrais da Apex. Preparei a pauta para a reunião geral de segunda-feira de manhã. Geralmente, o trabalho era minha fuga. Neste fim de semana, parecia diferente. Parecia minha armadura. Percebi que minha empresa não era apenas um negócio. Era o único lugar na Terra onde eu era julgada apenas por meus méritos, não pela minha história familiar. Era o único lugar onde Larissa Mendes significava líder, não irmãzinha. No domingo à noite, a ansiedade havia desaparecido, substituída por uma resolução fria e dura. Eu sabia que segunda-feira seria um novo teste. Eu sabia que Dani estaria lá. Eu sabia que o drama familiar poderia facilmente sangrar para minha vida profissional se eu não fosse cuidadosa. Mas eu também sabia, pela primeira vez, que estava pronta para isso. A manhã de segunda-feira na Apex Sistemas Digitais era sempre um formigueiro de atividade, mas essa segunda-feira parecia sobrecarregada. Entrei no escritório às 7h30, como sempre. Cumprimentei a Sara na recepção, peguei meu café e fui para o meu escritório. As paredes de vidro do meu escritório me davam uma visão clara do andar principal. Observei enquanto os desenvolvedores e gerentes de projeto chegavam, se acomodando em suas mesas, o zumbido baixo da produtividade começando a aumentar. Às 8h vi Dani entrar. Ele parecia diferente aqui do que nos jantares de família. Usava uma camisa social elegante, sem gravata, e carregava uma bolsa carteiro. Ele andava com um senso de propósito. Ele não era o marido da Carla aqui. Ele era Daniel Almeida, líder de projetos sênior. Ele parou em algumas mesas, se apresentando aos membros da equipe que ainda não conhecia. Ele era charmoso, profissional, engajado. Observei-o por um momento e senti uma onda de alívio. Ele seria ótimo nisso. Meus sentimentos pessoais não haviam nublado meu julgamento profissional. Por volta das 10h, eu estava imersa na revisão de um contrato quando houve uma batida suave na minha porta. "Pode entrar?" eu chamei. Dani entrou, fechando a porta gentilmente atrás de si. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa. "Bom dia, chefe", disse ele, com um pequeno sorriso irônico nos lábios. "Bom dia, Dani", respondi. "Como a primeira segunda-feira oficial está te tratando?" "Bem, a equipe é fantástica. A base de código está mais limpa do que eu jamais esperaria." Ele fez uma pausa, esfregando a nuca. "Olha, sobre sexta-feira..." Levantei a mão. "Você não precisa se desculpar. Você não fez nada de errado." "Eu sei", disse ele, "mas o fim de semana foi... intenso." "Posso imaginar", eu disse. "Como ela está?" "Um caco", Dani admitiu francamente. Ela passou o sábado inteiro na cama, chorando. Depois, no domingo, ela fez uma faxina furiosa na casa toda. Ela continua esperando que você ligue e peça desculpas. Recostei-me na cadeira. Ela vai esperar por muito tempo. "Bom", disse Dani. Olhei para ele, surpresa. "Bom?" "Sim, bom", ele suspirou. "Lara, eu a vi te tratar como um capacho por 5 anos. Tentei intervir algumas vezes, mas você sempre me dispensava, sempre simplesmente aceitava. Sexta à noite foi a primeira vez que eu vi você realmente revidar.
Ela precisa disso. Ela precisa perceber que não pode simplesmente atropelar as pessoas. Meus pais não veem dessa forma, eu disse em voz baixa. Não, concordou Dani. Eles não veem. Como se fosse um sinal, meu telefone vibrou na mesa. Olhei para baixo, uma notificação de mensagem de texto. Era da mamãe. Senti aquele pico familiar de adrenalina. O condicionamento era profundo. Falando no diabo, murmurei. Peguei o telefone e abri a mensagem. Lara, sua irmã está extremamente magoada. Ela chorou o fim de semana todo. Sabemos do seu sucesso agora, mas isso não é desculpa para ser cruel. Você pode, por favor, ligar para ela e pedir desculpas? Precisamos superar isso como uma família. Fiquei olhando para a tela, as palavras se embaralhando. Cruel. Pedir desculpas. Superar isso. Era o roteiro da família, recitado literalmente. Sempre que Carla estava chateada, era trabalho de todo mundo gerenciar seus sentimentos. Se Carla quebrava um abajur, era porque alguém o colocou em um lugar ruim. Se Carla era rude, era porque estava estressada. Se os sentimentos de Carla foram feridos, era porque eu estava sendo cruel. Senti aquele peso pesado e familiar se instalar no meu estômago. O instinto de consertar, de amenizar, era muito forte. Eu poderia apenas mandar uma mensagem para a Carla. Poderia dizer, desculpe, as coisas saíram do controle. Poderíamos voltar à nossa versão do normal. Mas o normal significava que eu era o saco de pancadas designado. O normal significava que eu engolia meu orgulho para que Carla não tivesse que confrontar o dela. Entreguei o telefone para Dani. Leia isso. Dani pegou o telefone e leu a mensagem. Depois leu novamente. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Inacreditável, disse ele. Ela te humilha publicamente, zomba da sua vida, insulta sua carreira. E você é quem tem que se desculpar? É assim que funciona, eu disse. É o reflexo da família Mendes, proteger a Carla a todo custo. Dani me devolveu o telefone, sua expressão séria. Você não é mais apenas a irmã dela, Lara, disse ele. Você é uma CEO. Você toma decisões difíceis todos os dias. Você demite pessoas que são tóxicas para a cultura da empresa. Você negocia contratos linha dura. Por que é tão difícil negociar por si mesma? Ele estava certo. Olhei para o telefone novamente, para as palavras da minha mãe. Você pode, por favor, ligar para ela e pedir desculpas? Pensei em todos os anos sendo dispensada. Pensei no jantar. Pensei em dizer a Carla, você se envergonhou. Se eu pedisse desculpas agora, desfaria tudo. Estaria sinalizando para eles que meu sucesso não importava, meus sentimentos não importavam e que Carla era e sempre seria o centro do universo deles. Eu não estava disposta a fazer isso. Não mais. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Digitei devagar, deliberadamente. Mãe, eu não fiz nada de errado. A Carla me insultou repetidamente e eu finalmente contei a ela a verdade sobre minha vida. Não vou me desculpar por me defender. Respeito é uma via de mão dupla. Se ela quiser ter uma conversa de adulto, minha porta está aberta, mas não vou pedir desculpas. Li novamente. Era direto, era honesto. Vai mandar? Perguntou Dani. Sim, eu disse. Faça isso, disse ele. Estabeleça o limite. Apertei enviar. A pequena bolha azul desapareceu. Coloquei o telefone virado para baixo na minha mesa. Minha mão tremia, mas não de medo desta vez. Era da liberação de uma vida inteira de tensão. Eu havia traçado uma linha na areia. Você está bem? Perguntou Dani. Acho que sim, eu disse, respirando fundo. Na verdade, me sinto mais leve. Bom, disse Dani levantando-se. Agora sobre aquela expansão de segurança em nuvem que você mencionou no jantar, vamos mesmo fazer isso? Eu sorri. Ele estava mudando de assunto, trazendo de volta para os negócios. Ele estava me tratando como sua chefe. Sim, eu disse. Vamos, e quero que você lidere o estudo de viabilidade inicial. Pode deixar, disse ele. Ele foi até a porta, depois parou. Ei, Lara!
Sim, estou orgulhoso de você, disse ele. E não apenas porque você é minha chefe agora. Ele fechou a porta atrás de si. Fiquei sozinha no meu escritório, observando o sol da manhã brilhar nos prédios vizinhos. Eu sabia que haveria consequências daquela mensagem. Sabia que minha mãe ligaria para meu pai e eles se preocupariam com o quão dura eu me tornei. Provavelmente diriam que o dinheiro me mudou. Mas não foi o dinheiro que me mudou, foi a verdade. Voltei ao trabalho. Eu tinha uma empresa para administrar. E pela primeira vez, percebi que minha empresa não era apenas um negócio. Era meu santuário. Era o único lugar onde eu estava a salvo deles. Mas os santuários são feitos para serem testados. Eu não sabia na época, mas o maior teste estava chegando. Carla não estava mais apenas chorando na cama. A realidade estava prestes a atingi-la como um trem de carga. E quando a realidade atinge alguém como Carla, eles ficam desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas muito estranhas, como se candidatar a um emprego na empresa que acabaram de zombar. A terça-feira começou como qualquer outro dia. O céu estava de um azul nítido e claro. Eu tinha uma reunião de desenvolvimento às 9 horas e uma ligação com um novo fornecedor às 10 horas e 30 minutos. Eu estava no meu elemento, focada. O drama familiar parecia a 1 milhão de quilômetros de distância, trancado do lado de fora das portas de vidro do meu escritório. Por volta das 11 horas, minha assistente, Sara, bateu na minha porta. Sara tem 24 anos, é incrivelmente inteligente e normalmente inabalável. Mas hoje, ela parecia perplexa. Ela segurava um tablet, com uma leve carranca no rosto. Lara, disse ela, tenho algo estranho. Levantei o olhar do meu monitor. Estranho como? Um servidor caiu? Não, disse ela. É uma candidatura de emprego. Acabou de chegar pelo portal online esta manhã, para a vaga de gerente de mídias sociais que postamos no mês passado. Ok, eu disse, voltando ao meu trabalho. Recebemos dezenas dessas por dia. Qual é o problema? O nome da candidata, disse Sara, é Carla Mendes Almeida. Meus dedos congelaram sobre o teclado. O zumbido da sala de servidores no corredor de repente pareceu ensurdecedor. Olhei para Sara para ver se era algum tipo de piada, mas sua expressão era mortalmente séria. A Carla se candidatou a um emprego aqui? Perguntei, minha voz vazia. Sim, confirmou Sara. Ela listou você e Daniel Almeida como referências. Eu apenas me recostei na cadeira, completamente atordoada. Tentei processar a pura audácia daquilos. Apenas 4 dias atrás, Carla sentou-se em um restaurante e me disse que eu ainda estava tentando me encontrar na vida. Ela zombou da minha carreira. Ela me tratou como uma fracassada patética. E agora ela estava se candidatando a um emprego na minha empresa. O Dani está por aí? Perguntei. Ele está na copa, disse Sara. Mande-o entrar, por favor. 2 minutos depois, Dani entrou, segurando uma caneca de café. Ele deu uma olhada no meu rosto e seu sorriso desapareceu. O que aconteceu? Ele perguntou. Sua mãe te mandou outra mensagem? Pior, eu disse. A Carla se candidatou a um emprego. Dani piscou. Tomou um gole de seu café, depois abaixou lentamente a caneca. O quê? Ela se candidatou para a vaga de gerente de mídias sociais, eu disse. Esta manhã. Dani me encarou por uns 3 segundos e então jogou a cabeça para trás e gargalhou. Foi uma risada alta, genuína e retumbante que ecoou pelas paredes de vidro. Ele teve que colocar sua caneca de café na minha mesa porque estava tremendo. Você só pode estar de brincadeira, disse ele, enxugando uma lágrima do olho. Isso não tem preço. Por que ela faria isso? Perguntei, genuinamente perplexa. Ela me odeia agora. Ela acha que sou um monstro que a humilhou. Dani balançou a cabeça. Lara, você precisa entender como o cérebro da Carla funciona. É tudo sobre sobrevivência, instinto e ego. Ela vê que estou feliz aqui. Ela vê que você tem dinheiro e poder. Ela vê que isso é uma operação real e legítima. E ela está apavorada de ficar para trás. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando séria.
Além do mais, o quê? Além do mais, estamos quebrados, disse Dani sem rodeios. Os cartões de crédito dela estão estourados. O dinheiro de influenciadora praticamente secou. Ela precisa de um emprego. E na cabeça dela, ela acha que, por você ser irmã dela, este é o caminho mais fácil. Ela acha que pode simplesmente entrar aqui e você vai lhe dar um salário de 6 dígitos. Olhei para o tablet que Sara havia deixado na minha mesa e abri a candidatura. Lá estava. Carla Mendes Almeida. Em experiência, ela listou gerenciamento de marca pessoal e curadoria de estilo de vida. Em motivo para deixar o cargo atual, ela escreveu: buscando novos e empolgantes desafios. Era delirante, era arrogante. Era Carla em sua forma mais pura e não adulterada. O que você vai fazer? Perguntou Dani. Você poderia simplesmente apagar. Ninguém te culparia. Fiquei olhando para a tela. A antiga eu, a irmã Sombra, teria apagado em um piscar de olhos para evitar o confronto. Mas então pensei na noite de sexta-feira. Pensei em todos os anos de humilhações pequenas e grandes. Pensei em como ela nunca, em toda a sua vida, foi responsabilizada por suas ações. Se eu apenas rejeitasse sua candidatura, ela distorceria a história. Ela diria aos nossos pais que eu estava sendo mesquinha e vingativa, que estava a impedindo de conseguir um emprego por despeito. Não. Essa era a maneira antiga de fazer as coisas. Sara, chamei. Sara enfiou a cabeça de volta no meu escritório. Sim? Agende uma entrevista para ela, eu disse. As sobrancelhas de Sara subiram até a linha do cabelo. Você tem certeza? Absoluta, eu disse. Traga-a amanhã às 14 horas e trate-a exatamente como qualquer outro candidato. Envie a ela o e-mail de confirmação padrão e automatizado. Você vai mesmo entrevistá-la? Perguntou Dani, olhando para mim com uma mistura de admiração e terror. Eu não vou dar um emprego a ela, eu disse calmamente. Vou dar a ela um choque de realidade. Dani sorriu lentamente. Justiça poética, disse ele. Vou me certificar de estar bem no fundo da sala de servidores quando ela chegar. Não quero perder o show, mas também prezo meu casamento. Volte ao trabalho, Dani, eu disse, com um pequeno sorriso nos lábios. Sim, chefe, passei o resto do dia me preparando. Não me preparei pensando em comentários cortantes. Preparei-me imprimindo o currículo dela. Preparei-me destacando as lacunas gritantes em suas habilidades. Preparei-me para tratá-la exatamente como ela pediu para ser tratada, como uma profissional. O silêncio pode ensinar, pensei, mas a realidade é a prova final. E Carla estava prestes a fazer o teste mais difícil de sua vida. Quarta-feira à tarde, 13h55. Eu estava sentada na sala de conferências principal, um aquário de vidro no centro do escritório de plano aberto. Escolhi de propósito. Queria que ela visse a escala de tudo. Queria que ela visse as pessoas, a energia, a realidade do que eu havia construído. Eu a vi entrar pelas portas de vidro principais. Ela estava vestida para uma capa de revista, não para uma entrevista em uma empresa de tecnologia. Usava um terninho impecável, na cor creme, que provavelmente custou mais que o meu primeiro carro, combinado com saltos agulha que batiam ruidosamente no piso de cimento polido. Tinha uma bolsa de grife pendurada no braço e usava óculos de sol enormes, que ela removeu com um floreio dramático ao se aproximar de Sara na recepção. Ela parecia completamente deslocada. Meus funcionários estavam em trajes casuais elegantes, jeans, suéteres, camisas sociais, estavam focados, trabalhando. Carla parecia estar a caminho de um brunch regado a álcool. Observei enquanto Sara a cumprimentava e a conduzia em direção à sala de conferências. Carla sorria, mas seus olhos examinavam tudo, avaliando criticamente os móveis, a iluminação, a marca da cafeteira na cozinha. Ela não estava nervosa, estava avaliando. Sara abriu a porta. A senhora Mendes vai recebê-la agora. Carla entrou com tudo.
Obrigada, querida. Ela caminhou até a grande mesa de carvalho e colocou sua bolsa. Depois olhou para mim e soltou uma risadinha sem fôlego. Ok, disse ela. Isso é super estranho. Devo te chamar de Lara ou Senhora Mendes? Ela se sentou sem esperar ser convidada. Olá, Carla, eu disse, minha voz perfeitamente neutra, profissional. Obrigada por ter vindo. Ah, qual é, Lara? Disse ela, acenando com a mão. Pode parar com essa pose de CEO. Sou só eu. Recebi o e-mail e pensei, ok, ela quer seguir as regras, eu posso entrar no jogo. Mas sério, este lugar é muito legal, bem melhor do que eu imaginava. Fico feliz que tenha gostado, eu disse. Tenho seu currículo aqui. Deslizei o pedaço de papel pela mesa em direção a ela. Estava coberto com minhas anotações em tinta vermelha. Carla olhou para ele, a testa franzida em confusão. O que é isso? Isso é uma entrevista, Carla, eu disse. Você se candidatou para a vaga de gerente de mídias sociais. É um cargo de nível sênior que exige o gerenciamento de um orçamento mensal de mais de R$75 mil. A análise de métricas de dados complexas e a liderança de uma equipe de 3 analistas de marketing júnior. Carla se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Seu sorriso ensaiado começou a vacilar. Certo. Bem, você sabe que eu sou, uma especialista em mídias sociais. Eu tenho quase 75 mil seguidores. Eu sei, eu disse, mas uma marca pessoal é muito diferente de uma estratégia corporativa B2B. Vejo aqui que você não tem experiência com Google Analytics, HubSpot ou Salesforce Marketing Cloud. Isso está correto? Bem, eu uso a ferramenta de insights do Instagram, disse ela na defensiva. Não é a mesma coisa, eu disse, calmamente. Usamos modelos de atribuição complexos para nossos clientes. Precisamos ser capazes de medir o retorno sobre investimento de gastos significativos com anúncios. Você tem alguma experiência com o gerenciamento de campanhas de publicidade paga em plataformas além do Instagram? Não, mas eu aprendo rápido, disse ela, inclinando-se para ir à frente. Lara, olha, eu sei que brigamos e sei que você ainda está brava, mas eu realmente preciso deste emprego. O Dani disse que os benefícios são incríveis. Eu posso te ajudar. Posso fazer esta empresa parecer mais descolada. Eu não preciso de descolada, Carla, eu disse. Eu preciso de competente. A palavra ficou pairando no ar entre nós. Competente. Você está dizendo que sou incompetente? Ela perguntou, sua voz se elevando, uma nota familiar de indignação surgindo. Estou dizendo que você é completamente desqualificada para esta posição específica, eu disse, minha voz gentil, mas firme. Você não tem as habilidades ou a experiência que exigimos. Se eu te contratasse para este cargo, você fracassaria. E então, eu teria que te demitir. E isso seria muito mais humilhante para você do que esta conversa. Carla apenas me encarou, seu rosto ficando de um vermelho profundo e manchado. Então é isso? Você só me trouxe aqui para me humilhar de novo? Para esfregar seu poder na minha cara? Não, eu disse. Você veio aqui, Carla. Você preencheu a candidatura. Você passou por aquelas portas. Eu pensei que você simplesmente me contrataria. Ela retrucou. Somos família. É para isso que a família serve. Não, eu disse. É para isso que a nossa família serve. É o que mamãe e papai fazem por você. Eles te dão coisas. Eles aplanam o caminho. Mas esta é a minha empresa. Eu construí este caminho, tijolo por tijolo doloroso. E neste caminho não há atalhos. Olhei diretamente em seus olhos e não desviei o olhar. Você quer um emprego aqui? Perguntei. Porque eu tenho uma vaga. Estou contratando para coordenadora de recepção. O salário é de R$4 mil por mês. Você atenderia telefones, receberia clientes e gerenciaria a correspondência. Se você fizer esse trabalho bem por 6 meses, podemos discutir oportunidades de avanço. O queixo de Carla caiu. Uma recepcionista? Você quer que eu seja recepcionista? É o único cargo nesta empresa para o qual você está atualmente qualificada.
eu disse, com honestidade brutal. E é um trabalho honesto. A Sarah começou lá. Agora ela é minha assistente executiva. Carla se levantou de um salto, pegando sua bolsa cara. Suas mãos tremiam. Eu não acredito em você, ela sussurrou. Você está gostando disso, não está? Não, não estou, eu disse, e eu quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Na verdade, estou incrivelmente triste, Carla. Estou triste que você acredite que tem direito a um emprego que não conquistou. Estou triste que você veja meus anos de trabalho duro como algo que pode simplesmente pegar emprestado para sua conveniência. Carla parou. Ela olhou para mim ou para a mesa. Por um momento fugaz, a máscara caiu. A persona arrogante de influenciadora desapareceu. E tudo que eu vi foi uma mulher assustada que estava apenas começando a perceber que seu charme e beleza tinham uma data de validade. Eu não percebi, ela disse, sua voz trêmula. Não percebeu o quê? Que te machuquei tanto assim, disse ela, olhando para mim. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas de verdade desta vez. Eu achei que esse era o nosso combinado. Eu sou a estrela, você é o apoio. Eu não sabia que você odiava tanto. Eu não te odeio, Carla, eu disse. Eu apenas superei a dinâmica. Ela engoliu em seco, olhando para mim e para a porta, depois de volta para mim. Eu não posso ser recepcionista, ela disse suavemente. A vergonha me mataria. A escolha é sua, eu disse, mas a oferta é real. Se você quiser trabalhar de verdade, a porta está aberta. Mas você começa por baixo, assim como eu comecei, assim como todo mundo aqui começou. Ela assentiu lentamente, enxugou o olho com cuidado para não borrar a maquiagem. Eu vou indo, disse ela. Ok, eu disse. Adeus, Carla. Ela saiu da sala de conferências. Desta vez, não desfilou. Andou rapidamente, de cabeça baixa. Não olhou para nenhum dos funcionários. Só queria sair. Eu a observei ir e senti uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, não era vitória, era encerramento. Eu finalmente a tratei como uma adulta. E ao fazer isso, finalmente me libertei de ser tratada como uma criança. Naquela noite, o escritório estava silencioso. A equipe tinha ido para casa. A equipe de limpeza passava aspiradores no corredor. Eu estava arrumando minha pasta quando Dani bateu na minha porta. Ei! Eu a vi sair, disse Dani. Ela parecia diferente, quieta. Nós conversamos, eu disse. Uma conversa de verdade. Você a contratou? Ofereci a ela o cargo de recepcionista, eu disse. Os olhos de Dani se arregalaram. Jogada ousada. Ela aceitou? Não, eu disse. O orgulho dela não permitiu. Pelo menos, não ainda. Dani assentiu, caminhando até a janela para olhar as luzes da cidade. Ela me ligou há cerca de 1 hora. Estava chorando, mas parecia diferente. Não estava gritando sobre você. Apenas parecia triste. Disse que se sentia estúpida. Ela não é estúpida, eu disse. Ela só nunca teve que se esforçar antes. Acho que você quebrou o feitiço, disse Dani, virando-se para me olhar. O feitiço que dizia que ela era especial e que todos os outros tinham sorte de estar em sua órbita. Você o estilhaçou. Eu não fiz isso para ser cruel, eu disse. Fiz porque não conseguia mais respirar. Eu sei, disse Dani. Então, como você se sente? Sente que venceu? Eu pensei sobre isso. Pensei nos anos sendo a irmã invisível. Pensei no jantar. Pensei no olhar no rosto de Carla quando deslizei aquele currículo anotado pela mesa. Eu venci? Vencer implica um jogo. Vencer implica que eu estava tentando derrotá-la. Eu nunca estive tentando derrotá-la. Eu só queria ser vista. Não, eu disse. Não sinto que venci. Sinto-me em paz. Paz é melhor, disse Dani. A vitória é barulhenta. A paz é silenciosa. Exatamente, eu disse. Saímos do prédio juntos. O ar lá fora estava fresco e com cheiro de chuva. A cidade estava viva com tráfego e pessoas, todas cuidando de suas próprias vidas. Ela pode voltar, sabe?
disse Dani quando chegamos ao estacionamento. Em algumas semanas, quando as contas realmente começarem a se acumular, ela pode simplesmente aceitar aquele emprego de recepcionista. Se ela o fizer, eu disse, vou entrevistá-la novamente. Dani riu. Você é dura, Lara. Eu tive que ser, eu disse. Entrei no meu carro, meu sensato e confiável sedã. Observei Dani caminhar até seu próprio carro. Pensei nos meus pais. Eu sabia que eles ligariam. Sabia que o drama não tinha acabado, não de verdade. Padrões familiares são difíceis de quebrar, mas ao dar a partida, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não era mais a vítima da minha própria história. Não estava esperando a permissão deles para ser bem-sucedida. Não estava esperando o pedido de desculpas deles para me sentir inteira. Eu construí minha própria vida, tijolo por tijolo, no silêncio. E agora que o silêncio foi quebrado, eu sabia que minha fundação era forte o suficiente para me sustentar. Saí do estacionamento e entrei no fluxo do trânsito. A estrada à frente estava livre. As luzes da rua me guiavam para casa. Eu não precisava de vingança. A vingança é um pico de açúcar que te deixa sentindo um vazio. O que eu tinha agora era melhor. Eu tinha limites. Eu tinha amor próprio. E pela primeira vez em 31 anos, eu estava dirigindo meu próprio carro, na minha própria estrada, em direção a um destino de minha própria autoria. E isso era mais do que suficiente. Fim da história.